Gente, estamos aí para mais um Sync-Up do terceiro e último ciclo da primeira edição do WTF 3 Pega Visão Camps. Hoje nós vamos estar revisitando, vamos estar retomando o início, que a gente parou no início da exploração, né? Isso, da exploração do webinar que o Rerê fez para o Gavin Angels, né? A gente co-criou um webinar durante meses aí. Nós vamos estar fazendo uma meta-leitura. Começamos a fazer uma meta-leitura dele a partir do primeiro frame, lembra? O protocolo, a gente teve todo um sync-up só para explorar protocolo, né? E na sequência, nós vamos dar sequência a isso, certo? Mas antes de mais nada, vamos fazer aqui um check-in para sentir como cada um está chegando, como é que foi o dia aí, tá bom? E aí a gente já cai dentro, tá bom, galera? Passando aí para quem é que chegou aqui comigo primeiro? Acho que foi a Adriana mesmo. Você, querida, manda ver. Abriu. Então, pô, meu, tentei mesmo chegar aqui, mas meu celular tava muito louco. Aí não consegui, mas agora tá aqui. Bom, eu chego meio cansada pra caralho, mas tô bem cansada. Tô bem cansada, mas tô legal. Vamos aí, vamos ver se a energia se transforma aqui. Passo pra Pri. Opa, boa noite a todos. Tô bem, tô tranquila. Tava relaxando aqui, ouvindo uma musiquinha da banda Live e tô bem de boa. É isso. Passo pra Ágata. Ó, salve! Nossa, galera, chego meio abatido, assim, pela vida, falar a verdade. Meio nessa energia, assim, que a Dero também tá, tipo, putz, é, até como chegando, assim, até pra transmutar, sabe? Assim, pra, tipo, sair da mesma, da bad, assim. É, brincadeira, assim, não tô bem, tô tranquilo, mas também bem, é, cansado de muitas formas. Passo para Eli. Boa noite, boa noite. Bom, eu não vou pegar o embalo aí de quem chega cansado, não, mas enfim, né? É sempre desafiador esse horário. Chego otimista aqui com a escuta ativa para poder contribuir, né, de uma maneira bastante aí efetiva com todos. E eu acho que foi todo mundo. Devolvo para o Vini. Obrigado, querida. Então, gente, vamos lá. Vamos pensar aqui comigo. Todo mundo aqui, sem exceção, participou da detonação cognitiva do Cypherpunk. Acho que talvez o Thiago não, mas acho que o Thiago tem uma compreensão. Que ele fez um especial comigo, acho que ele tem uma compreensão do Cypherpunk. Cypherpunk e do ciberespaço, correto? Então, antes de eu compartilhar a tela, a gente retomar ali o webinar que foi criado para Gavin Angels, né, para falar de Web 1, Web 2, Web 3, eu vou perguntar para vocês qual é a relação que vocês estabelecem entre cypherpunk e ciberespaço. Qual é, na cabeça de vocês, qual é a relação intrínseca que existe entre esses dois conceitos, essas duas palavras? Começando por quem se sentir chamado a começar. Acho que eu vou falar, então. É, eu vou falar, assim, o que vem na minha cabeça. Posso estar totalmente equivocada. Mas eu acho que uma coisa não existe sem a outra. Eu acho que as duas coisas estão bem atreladas, assim. É, vendo o Cypher da perspectiva da cifra, do código, né? É, de algo que está por trás.
né, e que envolve de alguma forma o círculo, né, o movimento das coisas, que aí já está sintonizando um pouco com o cyberpunk, né, que a gente pode traçar uma linha, assim, vendo pelo ponto de vista da informação, da internet, da, da comunicação, né, seria algo como o que está oculto, né, o que está por trás, eu diria, de repente. Eu acho que talvez as 2 coisas existam separadas, mas elas, eh não sei, talvez não sei. Eu acho que é isso. Falei tudo que eu tinha para falar. Mas literalmente é isso, eu acredito que devam ser, eh, uma deve estar uma atrelada à outra, sabe, para poder não sei. Eh, bom, enfim, não vou me estender mais não, porque senão agora eu mesmo estou ficando confusa. Tá bom, Eu vou querida, você pegar, passa para. Você vai ah, pegar? vou Fala pegar a tchau. onda da Pri, vou nesse embalo também, Pri, porque eu fiz uma relação assim, quando o Vini falou, muito semelhante, que, ah, o Cypher tem essa coisa do código, né, que a Pri trouxe, e da segurança, né, que um código permite que um grupo tenha. E aí a cultura Cypher ela é bastante tem bastante valoriza bastante a questão da privacidade, né, Vini? Então, e aí pensando na questão da privacidade na linguagem, porque o cyberespaço tem tudo a ver com a comunicação, né? E aí a comunicação, linguagem, código, né? Então, eu faço também essa mesma, acho que faz parte do mesmo processo, assim, apesar de terem camadas de camadas diferentes, né? Assim, são coisas que operam dinâmicas diferentes, mas que se complementam, que se pororocam, meio isso, assim. Bom, passo para Eli. Bom, bom, bom. Eu também acredito que ambos estão interligados, né? Não podem ser. é, não dá para falar de um sem a existência do outro. Porém, né, são espaços bem com suas pequenos detalhes, né? De como interage aí dentro dessa rede com as pessoas, né? Enfim. Acho que agora, nessa primeira rodada, acho que estou meio, um Ô, pouco Vini, meio sintonizada, né? E aí eu passo pra Derô. Derozinha, rapidão. Tipo, eu não sei se eu me fiz entender. Eu acho que o Cypher, ele acontece independente do cyberespaço. O Cypher, ele tem outra coisa, assim, né? A gente pode criar o código de muitas formas, assim, mas com essa organização circular, né, que o Cypher traz, acho que ela pode ser feita de várias formas também no cyberespaço. Mas aí era isso, assim, passou para Deru. Desculpa aí, Deru. Imagina, de boas. Se desse, até pularia essa. Porque eu tô igual. Não, não tô igual a Pri, né? Mas eu tô semelhante a fogo. Sou semelhante. Tô semelhante a Pri. Eu acho que tô um pouco. Eu tô confusa, né? Mas assim, vai. Cyberespaço é. Pô, é além do físico, né? Tem a questão de conexão com a consciência, e pá. Isso aí é, né, além da máquina, né?
além desses limites, esses contornos que põe aí o limite para. Ah, e aqui começa o meu, ali começa o seu, não tem isso mais, né? Rompe. Agora o Cypher. Então, o Cypher pode ser que. Ah, uma junção que deu aqui no meu o Lé com Cré aqui, o Tic-Tac, tá falando tipo assim, parece que é tipo uma tribo, assim, né? Tipo, se tiver um cyberespaço e também um Cypher, é uma tribo que só vai ter uma linguagem ali, só galera de Python, só vai falar Pythonês, né? Nossa, que bizarro esse exemplo. Mas eles não, eles talvez só saibam falar Python, então só fica aquela tribuazinha assim. Pra mim ficou assim, né? Aí se uma outra turma lá encontra, sei lá, programa R, aí eles vão conversar com Python. Pode ser que entenda alguma coisa, mas pode ser que não entenda bulufas. Mas bulufas pode ser tipo assim, o comando do Linux com Windows. Pô, o Windows já tá tudo mastigado. O Linux você tem que gerar comandos. Pô, mas se você não fez isso antes, como é que você conversa com o ChatGPT? No sentido de raciocínio, né? Não barra, dois pontinhos, não sei o que, sabe? Não é esse código assim, tipo HTML, abre colchetes, fecha colchetes. Então, assim, minha sensação é que juntando os dois dá uma tribo, entendeu? Uma tribo que vai falar uma língua só, e se vira aí o povo que vai conseguir conversar com essa tribo, é isso. Passo pra você, Vinícius. Vamos lá, gente. Devagar com andor. Devagar com andor. Eu vou falar bem devagarzinho para vocês poderem mastigar cognitivamente. Então, a primeira coisa que eu perguntei é cypherpunk. Ninguém falou do punk, só falou do cypher, mas tudo bem. Cypherpunk com Era Cypherpunk, ciberespaço. Vini? Ah, eu tinha entendido que era Cypher e ciberespaço. Eu não tinha Não, entendido que era o Cypherpunk. Ah, cyberpunk. pode crer. Então, Nossa, vamos lá. outras Então, relações. eu vou falar do cypher primeiro, depois eu falo do cypherpunk e depois eu relaciono com o ciberespaço, tá bom? Então, vamos lá. O cypher realmente tem duas origens. Quais são as origens? Quem fala primeiro? É árabe e grega. Isso, árabe e antiga Grécia. A da árabe, a origem dela é o quê? É código, é sigilo, né? Matemática. Ah, tá. Sim, isso. E a da antiga Grécia? É mais filosófica, né? Sim, mas relacionado a que objeto geométrico? Círculo. Isso, formação de círculo, formação de roda. Então, o cipher tem duas origens, certo? Matemática, formação de código, e círculo, formação de roda, para conseguir gerar inteligência, conseguir gerar tecnologias sociais. Isso aí dos antigos gregos. Isso aí que eu acho que você perdeu, tá, Thiago? Você não estava conectado nessa época, nesse momento aí, nesse início. Não, acho que eu tava assim, Vini. Eu peguei. Até você mostrou o rapper. Isso, sim, Aí, você chegou a ver. não, a Verdade. gente fez essa exploração juntos. Eu falei justamente dessa questão do código, pode crer. É. Então, beleza, isso é o Cypher, beleza? O Cypherpunk foi uma expressão criada por uma menina que fazia parte daquele grupo de malucos, do qual eu fazia parte do grupo de malucos também, que eram umas 300 ou 40 pessoas, espalhadas principalmente pelos Estados Unidos, mais algum maluco da Europa, algum maluco do Brasil, que era eu, e que a menina chamou que aquela galera que estava se unindo ali, que estava lidando com um código criptografado, eram punks, no sentido que a gente estava lidando com estava pensando a criptografia como uma tecnologia é, como uma tecnologia de proteção da cidadania, ou seja, como uma tecnologia disruptiva. Então ela atrelou a palavra punk, que significa radical, forte,
né, com Cypher, e criou o Cypherpunks, que acabou sendo o movimento Cypherpunk 10 anos depois. Certo? E o que os Cypherpunks fizeram pela internet? Nos anos 80 para 90, principalmente nos anos 90. Eles disseram que para a internet ser uma internet segura, para ser uma internet não dominada por Estado-nação, não dominada por corporações, onde você tem privacidade, os dados são seus, ela precisaria ser uma internet com criptografia forte. Tá? Basicamente é isso. E para isso eles fizeram vários manifestos. Quer dizer, nós fizemos vários manifestos. Eu posso falar em primeira pessoa aí. Tá? Não tem um manifesto, tem vários, né? Para falar disso. Só que na época, dos anos 80 e 90, a criptografia era considerada uma arma de guerra pela DARPA, pelo Estado americano. E eles estavam, se você, assim como no Brasil há um tempo atrás, você não podia ter uma estação de rádio, que era crime, a Polícia Federal podia literalmente pegar seus equipamentos. A mesma coisa acontecia nos anos 80 e 90, tá? Não é mais aqui no Brasil, tá? Mas já foi. Podia pegar, se você fosse pego fazendo código cifrado, código criptografado, né? Ainda durante os BBS, indo para o início da internet, é que eles também não tinham uma vigilância em cima disso. Você podia ser preso. Eles queriam criminalizar, na verdade, estavam querendo criminalizar, estavam querendo a criptografia ser usada só como arma de guerra, tá? Pelo governo americano, né? Pelo Estado americano. E a gente estava querendo popularizar o uso dela. Então, essa é uma das coisas que os cypherpunks contribuíram para a internet, de entender que o ciberespaço que foi criado com a internet é um espaço por demais nobre, por demais fértil, imaginativamente, né? Para que ele fosse literalmente invadido pelo mundo como ele era, pela sociedade como ela era. Ô, Vini, Né? e como é que o Cypher operava exatamente nesse momento na internet, assim? A gente usava uma tecnologia chamada Remailer, tá? Que você configura um servidor cliente ponto a ponto e aí vai ponto a ponto, a gente vai através de BBS. A gente já tinha a Fidonet, então a gente usava a Fidonet, né? Então a Fidonet é uma rede de BBS, né? E que no qual a gente usava a Fidonet que vinha da Europa para os Estados Unidos usava os cabos submarinos. A Fidonet que vinha das Américas para a Europa e depois triangulava para ir para os Estados Unidos, a gente usava, era barco pirata mesmo. São, assim, para você Aí o entender, né? código, o Era código operava transmissão. onde? Não, a gente pegava os navios, né? As ondas de radar dos navios, né? Que faziam constantemente, né, cruzar da América do Sul, enfim, da América Central, do Brasil para lá, e a gente pegava carona nessa onda para atingir a Fidonet. Daí a gente conseguia fazer a comunicação com os Estados Unidos. Mas isso às vezes demorava horrores para conseguir. A comunicação não era instantânea, entendeu? Era assíncrona, não era assíncrona. Mas era uma forma de fazer. Tanto que eu preferia, muitas vezes, escrever carta, né, do que usar o Remailer. Mas é isso aí, basicamente, Tiago. Mas vamos voltar aqui. Então, o que acontecia? E aí eu quero lembrar vocês que quem criou o termo ciberespaço foi um autor de ficção especulativa, que é um subgênero da ficção científica. Qual o nome dele? Nós conversamos disso semana passada. O último nome é Gibson. E qual foi a história que ele criou o termo ciberespaço? Nossa, eu tinha falado das ovelhas elétricas, alguma coisa assim. Não. Não A é isso, história é não? essa aqui, ó. É que vocês ouviram, mas não ouviram. Não ouviram. Burning Parece que eu tô na prova. Throne.
Bernie Cron. Ah, é. Tanto que tem uma empresinha aí pequenininha que adotou isso como navegador, né? O Chrome, né? Pode crer, Bernie pode crer. Cron, tá? E o nome dele é Gibson, né? E ele escreveu Neuromancer, Neuromancer, né? É do William. 1900, William Gibson, Neuromancer, É 84? 1984. Então, foi o gênero de ficção especulativa chamado Cyber, S-I-B-R, Punk, perdão, que criou o termo, exatamente, criou o conceito de cyberpunk, não de cypherpunk, de cyberpunk, né, que é um subgênero da ficção científica, né, é uma ficção especulativa, que criou, imaginariamente, criou todo esse conceito de uma interconectividade de máquinas e pessoas, né? Mas não chamava de internet. Esse termo foi surgir muito depois, tá? Isso ao mesmo tempo que estavam existindo os BBS, né? Mas ninguém chamava BBS de internet, só de BBS, né? Então, na realidade, foi a literatura, né, a ficção especulativa que criou o conceito de ciberespaço, tanto de cyberpunk quanto de ciberespaço. E depois, o movimento cypherpunk bebeu na fonte literária, né, dos cyberpunks, vendo que o cyberpunk estava falando de um futuro de daqui a 30, 40, 50 anos, que as corporações, né, vão dominar o mundo, vão fazer você né, vão vampirizar a sua vida no dia a dia, vão sugar suas energias, né, vão ditar literalmente através de algoritmos, né, a sua vida no dia a dia, alguma semelhança com a atualidade, né, que fala, então temos que usar de criptografia desde o início, né, para que essa internet não seja uma internet das corporações e dos estados. E aí teve um maluco, em 1996, um maluco amigo meu, que já faleceu já há um tempo, que é o Barlow, que escreveu uma declaração de independência do ciberespaço, que a Priscila, diga-se de passagem, adorou, mas que já esqueceu. Então, da declaração de independência do ciberespaço, que eu li para vocês semana passada, certo? Justamente para dizer que o ciberespaço é esse espaço imaginético, né, na internet, para a gente poder recriar, a gente cocriar, a gente se perceber de uma outra forma que não o tipo de sociedade que nos tornamos. É isso. Paro aqui para a gente fazer uma rodadazinha de apreciação com vocês. Quem quer começar? Não, mas não entendi. A gente vai apreciar o que você colocou. A gente estava numa. Acho que eu não entendi a dinâmica, Vini. Não, eu quero saber apreciar no sentido de se primeiro caiu, o Lé conseguiu conversar com o CRE, ou seja, fez sentido, ligou, né? Ligou uma coisa com a outra, ou se ainda está com dúvida, ou não conseguiu entender exatamente do que a gente, né? Não, Do que eu imagina, acabei de porque eu falar acho aqui. que o que você trouxe foi exatamente o que, pelo menos para mim, o que tinha surgido na conversa aqui de todo mundo. Me pareceu meio confluente com isso que você está falando agora. Salve, Alê. Nem sei se eu tá ouvindo a gente, tá conectando o áudio. Fala, Lê. Beleza? Boa noite. Faz seu check-in aí, querido. Oi, boa noite. Você está muito, muito baixinho, não estou te ouvindo, não. Ah, tá. É que eu estou pelo notebook que o celular está com a memória cheia, não está conseguindo entrar na reunião. Aí eu até precisei colocar o PC para usar aqui o Zoom presente nele. Mas aí ele tem que atualizar um monte de coisa antes de conseguir conversar com vocês, por isso também que demorei para conseguir acessar. Hoje estou aqui nesse esquema do início de inverno, experimentando aqui as oscilações de temperatura malucas de São Paulo. Fez 2 dias de calor essa semana, ontem e hoje está um gelo danado. E agradeço pela roda de conversa de hoje aí.
Obrigado. Salve, Cita! Salve. Tô aqui do Cita, aliás. Não cita hoje. Aqui na cozinha do espaço, já pronto para jantar daqui a pouco. Por aqui mesmo. Beleza, Lê. Então, só para você entender, a gente, eu fiz uma provocação, uma pergunta aqui, que para você que participou, né, que chegou junto na detonação cognitiva dos cypherpunks e depois do ciberespaço, qual é a relação intrínseca que você estabelece entre cypherpunk e ciberespaço? Tá? E o pessoal já respondeu e eu já fiz uma. Eu agora estava ligando Lé com Cré. Mas fica à vontade para você compartilhar a sua perspectiva aí. Ah, certo. Então, para mim, veio uma visão muito relacionada com formas diferentes da gente conseguir fazer ligações entre comunidades, né? Então, pela ferramenta de compilação de saberes, que aparece ali, e também pelas maneiras assim de se gerar tecnologias para que os registros, né, desses conhecimentos aconteçam. É uma forma, então, que o cyberespaço, né, traz essa questão, a meu ver, né, assim, de um processo de construção social, né, do modo, sim, de realizar esses processos, né, definir os papéis das pessoas que vão realizar as interações. Então, o Cypher vem muito nessa busca assim, de modos de interação, né, ver assim, como as tecnologias podem dar suporte para isso. De modo grosseiro, seria essa minha foi essa maneira que isso estacionou na minha mente, né? E aí eu vejo assim que existem pontos de contato, né, entre essas coisas. Por exemplo, quando estava falando lá, aquele exemplo do catálogo da Terra inteira, né, que é uma forma assim de olhar para como um pode conversar com o outro, né, essa coisa das pessoas estarem construindo comunidades alternativas, buscarem formas de sobreviver, né, a, a essa construção social, buscar maneiras de realizar essa construção. E aí as tecnologias virem dando suporte para que isso acontecesse, né? Então, acaba sendo coisas que vão se conversando nesse processo de construir um novo mundo, uma nova forma de interagir e de realizar os processos evolutivos individuais e de construção de tecnologias também. São coisas que, apesar das diferenças, né, que tem entre si, mantém esse diálogo. É isso. Tá certo. Obrigado, Nossa, querido. Vini, agora eu Vai lá, vai lá. entendi um pouco mais a dinâmica. Posso começar, então, falando dessa rodada. Então, foi, acho que bem sinérgico, assim, o que foi rolando, assim, desde o que a Pri trouxe no começo, já bastante na conexão, né, do que eu né, ouvi, já fui pensando também sobre o que ela trouxe, e sinto que mais ou menos a gente estava numa egrégora, assim, foi legal depois você ter retomado o Gibson, você ter trazido os documentos, né, tanto do Barlow como do Huggles. Ah, você nem falou do Eric Huggles, né, mas você citou rapidamente, né, os manifestos cypherpunk. Foi legal, assim, né, ter de novo essa contextualização. E aí foi legal, tipo, putz, o Alê não estava antes, então ele já chegou com uma outra. Ele falou sobre ferramentas de construção de saberes.
E aí eu fiquei, caramba, nossa, a gente ficou aqui falando disso, achou que tinha esgotado até, e aí chegou num uma, uma outra, outro ingrediente, né, assim, para nossa receita. Foi legal. Aí depois sobre o catálogo da Terra inteira, né, que aí já foi também trazendo para aquilo que a Derô falou sobre ficar muito nas tribos. Então, essa questão de construção de comunidades alternativas, que, bom, o Cypher pode gerar também, né? Porque se você compartilha códigos que estão seguros, então você, né, tem a possibilidade de criar linguagem que só aquelas pessoas entendem. Então, é, e ainda o Ale trouxe a questão de criação de tecnologia, né? A gente tinha falado sobre isso, assim, e tal, mas foi bom ouvir depois ele trazer essa perspectiva, assim, do Cypher e, claro, do ciberespaço, né? Mas até então a gente, bom, acho que não tinha muito falado sobre processo evolutivo, né? E aí o Ale colocou isso em perspectiva, assim, né? Porque acho que é um avanço mesmo, a gente conseguir gerar código da maneira como a gente gera, a gente se entender da maneira como a gente se entende. Adri caiu. É, bom, um pouco isso. E aí, passa para quem? Passo para a Pri. Opa, a gente está na apreciação, né? Então, eu acho que tá bem, tá alinhado com o que eu estava esperando, sabe? Eu ouvi, entender um pouco melhor e não estou sabendo falar, gente. Mas gostei, gostei do que eu ouvi. Hoje tá foda, desculpa. Eu tava numa paz tremenda, eu tô tão relaxada aqui que tá até difícil compenetrar. Mas é isso. Passo para Derô. Derô não tá aí, né? A Derô Caiu. caiu, tem ele. Eli, passo para Eli. Você está aí, Eli? Eli? Bem, vamos lá. Então, gente, eu vou recapitular para passar para o Alê, tá bom? Então, Alê, o que eu disse é o seguinte. No início, quando eu perguntei qual a relação entre as duas bombas que nós detonamos, eu falei cypherpunk e ciberespaço. Só que o pessoal aqui entendeu cypher e ciberespaço. Então, eles fizeram, digamos assim, a divagação deles, né, o entendimento deles em cima do conceito de cypher, que, como você sabe, tem duas origens, né, uma árabe e outra da antiga Grécia. Né? Da árabe é matemática e da antiga Grécia com relação à formação de círculos, né, de rodas. Né? E aí, tudo que a Priscila desenvolveu, o Thiago desenvolveu, o Eli desenvolveu, né? E a Derulla desenvolveu foi em cima disso. Eu falei, gente, é cypherpunk. Aí no final eu virei, falei o que veio se transformar, né, no movimento cypherpunk, do qual eu fiz parte, né? E qual era a intenção do movimento cypherpunk. O movimento cypherpunk, influenciado pela literatura, né, pela ficção especulativa, que é um dos cyberpunks, né, a ficção especulativa dos cyberpunks, que previa de que, nos anos 80, né, de que daqui a 30, 40, 50 anos, nós viríamos a ditadura das corporações e dos Estados-nações, né, que nos sugariam nossa atenção no dia a dia, né? Nós viveríamos dependentes digamos assim,
do Elixir, né? Tecnocracia, né, Vini? Tem muito É, essa questão da tecnologia ameaçadora, da é. tecnologia pessimista, assim, né, do desenvolvimento Então, tecnológico nocivo. e falava de uma sociedade decadente, uma sociedade de colapso climático, uma sociedade altamente industrializada, enfim, que já tinha androides, ou já tinha, enfim, uma sociedade completamente cibernética no sentido robótica da coisa, né? E mais vazia, né? Todo mundo muito niilista, uma sociedade niilista, todo mundo cuidando de si, etc. Tem até Né? uma máxima, né, que é máquinas no topo e pessoas máximo. Ai, esqueci. Bom, depois eu cito de novo. Que é baixa qualidade, alta tecnologia, baixa qualidade Isso, de vida. isso, alta tecnologia e baixa qualidade de vida, exatamente. É, E aí os cypherpunks, impressionados com tinha aderência nessa literatura cyberpunk, que criou os termos, né? Quem criou o termo ciberespaço foi um literato, um literário, né? É o William Gibson, através do conto que ele escreveu chamado Burning Chrome, né? E depois com o livro, em 1974, Neuromancer. Né? Então, eles literalmente acreditaram, e eu também, em parte, acreditei que esse futuro era possível, e a gente entendia que a primeira versão da internet, que foi a Web 1, né? Ela precisava vir com criptografia forte, né? Mas a gente não conseguiu botar isso na prática. Né? Acabou que ela não veio com criptografia forte, veio com criptografia fraca, né? Mas muito em função do governo americano querer criminalizar quem fizesse uso de criptografia, né? Porque entendia que era uma espécie de ferramenta de guerra. Em suma, então é isso. E errado quando não você falou estava. de e quando você falou de Cypher, Ale, você falou daqueles ciphers que foram adotados pelo movimento hip hop, pelo punk, pelo funk, de formação de roda, ou de geração de conhecimento, de saberes, etc., que você tem no jongo, por exemplo, babapá, que forma roda, forma círculo, da por diante. Né? Mas eu estava falando dos cypherpunks, né? Com a relação com o ciberespaço. E, por fim, eu falei, né, que teve um amigo meu, Barlow, que fez parte do Grateful Dead, né, que ele criou em 1996 a Declaração de Independência do Ciberespaço, né, que eu li para vocês na íntegra semana passada. Né? Então, entendendo que o ciberespaço, criado pela internet, né, era um espaço de cocriação, era um espaço, um bem da humanidade, um grande commons da humanidade, um commons digital da humanidade. Né? Não era para ser um espaço ocupado pela sociedade como ela já estava, né, nos anos 80, 90. Enfim, foi isso que eu falei quando você chegou aqui. Então, galera, dito isso, né, vamos dar uma olhadinha. Agora eu quero sentir o quanto isso vai ter aderência para vocês. Vamos dar uma olhadinha na apresentação no webinar que foi co-criado para fazer para o Gavia Angels. Né? Vamos lá. Que o Rerê fez, né, para o Gavia Angels. Então, aqui, tá dando para ver legal aí? Tá. Então, aqui, a gente entrou no primeiro slide, lembra que a gente explorou a questão do protocolo? Uhum. Agora nós vamos olhar a Web 1. Né? Agora, eu vou comentando aqui, eu vou lendo aqui, comentando, eu vou comentando, e aí, quando vocês sentirem que tem alguma coisa que ressoou, tá? Com as explorações que das bombas cognitivas que nós detonamos, daquele cipher, né? Não são poucos os ruídos das conversas, etc. Aí a gente para conversar, tá bom? Vixe, Então, beleza. então vamos ficar conversando aqui até. Então, assim, a Web 1 vai de 1989 a 2004, tá? Ela durou aí basicamente esse tempo. Ela criou o conceito de startup de internet startup, porque não havia um conceito de internet startup, startup internet. Ela gerou, na passagem do século, uma bolha chamada famosa bolha.com.
Tá? A principal oportunidade de investimento era o próprio ciberespaço que foi criado. Olha aí, os principais atratores eram os buscadores e os navegadores. Olha que interessante. E aí vamos explorar aqui, ó. E foi criado o Internet Protocol, o protocolo de internet. E o único que deu certo foi a versão 4, IPv4. Porque o IPv1, IPv2, IPv3, que eram inclusive versões mais sofisticadas de um protocolo de internet, não deu certo. Depois eu vou explicar isso um dia para E o vocês. 6, Vini? O 6 está aí, o 6 está sendo implementado na Web 2. Também Né? funciona, então, né? Além do IPv4, Funciona. então, tem o IPv6. É. Agora, repara só, a gente está falando aqui de uma dinâmica literalmente P2P, galera, baseado em protocolo. A navegação, a transmissão de pacote de dados, ela é ponto a ponto, ela é peer-to-peer, literalmente. É aqui que cria o conceito de astronauta, de cibernauta, né? Literalmente, é um espaço novo que a gente vai explorar, né? Que a gente criou imaginativamente esse espaço. Ô, Vini, você pode falar melhor sobre o que é o protocolo IPv4? Tá, o IPv4, o V4 o V4 é versão 4, tá? O IPv4 é esse aqui, né? Ele é o versão 4. A versão 1, a versão 2, a versão 3, elas foram versões mais sofisticadas do que o 4. O Mas 4 é a versão quais mais... eram os princípios desse protocolo? O que esse protocolo gerenciava? Ele basicamente rezava sobre a transmissão de pacote de dados, de como os dados seriam empacotados e como eles seriam transmitidos. Entendeu? E que camada criptográfica seria necessária para a transição e a não corrupção desses dados. Sendo que a versão 1, 2 e 3 tinha uma criptografia mais sofisticada, mas o governo americano pegou em cima. Né? Sendo que nas primeiras versões, a ideia é que os pacotes de dados eles não poderiam ser duplicados, né? Para você ter originalidade. Ou seja, hoje, qualquer pacote de dados que você manda pela camada, né? A camada de aplicações descentralizada que a gente chama de Web3, esses pacotes de dados são criptografados, com criptografia Vamos forte. pensar Então, assim, tipo, eu usava um programa que era o SoulSeek. Não sei se é bem posterior a essa época, assim, né? Mas ainda é meio Web 1, que é como... Ah, esqueci, tinha uma versão muito popular que era a mesma coisa, de baixar arquivos. Mas, assim, em tese, a internet, né, era desse programa, era só as pessoas disponibilizarem um arquivo na nuvem, e aí quem puxava esse arquivo, né, o dado vinha para a minha máquina, e a minha máquina passava a hospedar esse arquivo também para alguém que estivesse próximo a mim, por exemplo. E aí, assim, o dado ia caminhando, assim, o arquivo ia acessando pessoas. Esse tipo de informação que esse protocolo rege, de transmissão de dados. exatamente. É mais ou menos isso, Thiago. Acho que você pegou a essência, Felipe. É que eu não quero ficar muito técnico aqui, senão eu vou perder todo mundo. Tá? Depois eu posso conversar com você de uma forma um pouquinho mais técnica, tá bom? Tá bom? Mas é mais ou menos isso. Por exemplo, o TCP, né? O TCP é um protocolo de controle de transmissão, né? Entendeu? Transmission Control Protocol. É que você Que ele falou assim, regula... o que ressoar, vocês vão colocando, eu já fui colocando. Né? O TCP é isso, né? Para quem quiser depois, eu posso fazer uma exploração um pouquinho mais técnica para dizer como é que era essa transmissão de dados. A minha intenção aqui agora é só sentir o quanto vocês estão capturando, né? Pelo menos o cheiro, a essência da parada, entendeu? Então, é um pouco por aí. Vou voltar aqui para o... Então, o que acontece?
Então, você tem aqui, né, o protocolo do controle de transmissão de dados, o TCP, que regula pela coerência, né, informacional do pacote de dados, ou seja, as condições para ele ser transmitido, né? Quais são as condições para esse pacote de dados ser transmitido, né? De como esse pacote de dados tem que estar formatado para ser transmitido, né? Qual é o máximo de peso que esse pacote de dados pode ter, né? Quais são os limites máximos e mínimos de compressão do pacote de dados para ele ser transmitido, que isso Pode influi crer. na velocidade. Então, tudo isso aqui foi estudado, mas, mais uma vez, as primeiras versões eram muito mais interessantes do que o V4. Então, o V4 ele é mais simplão. Tá? E quem basicamente desenvolveu, quer dizer, não foi sozinho, foi a pessoa que... Sabe quando você tem várias pessoas desenvolvendo, sabe, trabalhos semelhantes, né? E quem renderizou isso no formato de um paper foi o Tim Berners-Lee, né? Em 1991. 89, na realidade, ele publicou em 89, começou a ser implementado em 90, né? O IPv4, que é o World Wide Web, www. Aquele www da internet é o World Wide Web, né? Teia, teia ampla global, teia ampla, né? Ampla global, né? Esse fica www, World Wide Web, né? No início, o acesso era discado, ou seja, o que significava dizer isso? Ia pelo telefone, ia dividindo dados de voz, ia dividindo dados, não dados de voz, né? Mas dados escritos com dados de voz. A gente hackeava os telefones, né? As páginas eram estáticas, só dava para ler, basicamente, era como se fosse um livro, né? Digital, né? E a principal ponto de acesso é através dos PCs, dos computadores. Não existia ainda... Existiam uns patacões, assim, que não eram nem os notebooks, né? Que vieram depois, mas eram os laptops, né? Os laptops eram gigantes, que pareciam um PC menorzinho, né? E era um patacão, assim, os laptops, assim, grandão, etc. Mas era Como vão basicamente ser no esse... futuro. No futuro eles vão ser assim também, bem grandões, cheios de... Então, você tinha múltiplos centros, né, que conversavam com o backbone, que foi estabelecido com as universidades inicialmente. Então, as universidades digamos assim, os hubs, né, que proporcionavam fazer a transmissão do pacote de dados ponto a ponto. Tipo assim, se um dado... que nem a torre de transmissão. A lógica usada é a mesma lógica da torre de transmissão das companhias telefônicas, tá? Se o sinal chega forte, aquela torre de transmissão amplifica o sinal e manda, né? Então, os hubs que estavam nas universidades, eles amplificavam o sinal para mandar, entendeu? Amplificavam para fazer a navegação ponto a ponto. Só que na Web 1 a navegação era ponto a ponto mesmo, ou seja, era peer-to-peer, né? É por isso que demorava o pacote de dados a chegar, porque a transmissão ponto a ponto. E o código era completamente aberto, open source. Então, todo mundo podia ser um nodo da internet. Então, era uma dinâmica descentralizada para distribuída, certo? E os navegadores não eram algoritmizados, né? Os navegadores, eles pegavam os rastros... Eu vou falar dessa forma, vocês vão entender. Eles pegavam os rastros estigmérgicos da navegação dos pacotes de dados e tiravam uma foto, assim, não é uma foto, não é exatamente uma foto, mas no ato que os dados estavam sendo transmitidos, os pacotes de dados, né, tirava meio que como se fosse uma foto disso e botava no cachê, né, botava no cachê do navegador. Então, ele sabia que ele conseguia entender, não era inteligência artificial, nem machine learning, né? Mas já era um precursor disso, mais ou menos. Mas ele conseguia entender, por exemplo, qual o melhor caminho para pegar para fazer a navegação, entendeu? E não é que ele conseguia entender, ele conseguia pegar o menor caminho para que aquele dado, para que a sua navegação fosse um pouco mais rápido do que a transmissão do dado.
por exemplo. E utilizava Tanto que bastante o que estava na sua máquina, né, Vini? Se já tinha algum cookie, alguma coisa assim, isso, ele já isso, salvava automaticamente e seguia aquele caminho, né? exatamente. O cachê é para isso. O cachê era para facilitar a sua navegação, né? E os navegadores eram todos baseados em cima do cachê que você já salvava na sua máquina, né? E Não, tanto é ele que dava para usava. ficar, você, por exemplo, eu acessava de madrugada, né? Por causa da questão do impulso e tal, cobrava um só. Aí eu queria acessar as páginas que eu acessei na madrugada, eu acessava um site de avião que eu adorava, tal, não sei o que era do exército, porque não eram sites, não era como tinha hoje, né? Era mais restrito mesmo. E aí tinha um site com fotos, informações muito legal de aviões, e aí eu sempre ficava indo nesse site. Tanto é que durante o dia eu ia acessar e eu conseguia acessar, porque ele estava salvo no cachê, estava ali na minha máquina, né? Não é que eu estava navegando online no site. Às vezes eu podia fazer até alguma interação ali no site, mas ele não ia atualizar. Ele só ia atualizar quando eu novamente me conectasse com o impulso. Isso aí, isso aí, querido. Bem explicado. Não sei se o pessoal pegou, mas é isso mesmo. É isso aí. É, vamos lá. Você já. Quantos aqui? Eu acho que talvez. Acho que já está tão difundido isso, mas eu separei aqui né? Eu separei aqui um videozinho do barulho da navegação dos anos 90, né? Ah, é uma Vamos, delícia esse vamos... barulho. Oi? É uma delícia esse barulho. Eu adorava ouvir esse barulhinho. Mas antes da gente ouvir o barulhinho, vamos fazer mais uma rodadazinha de apreciação para ver do que eu compartilhei aqui com relação ao Web 1, o que aumentou a sua compreensão da Web 1. Primeiro que eu sei que muita gente aqui nem sabia que existia a divisão de Web 1, Web 2 e Web 3, que veio saber disso recentemente, estou ligado. Mas uma vez que você já sabe o que é, né, vamos dizer, você já sabe que a Web 1 existiu, né, é um fato histórico, sabe que houve a declaração de independência do ciberespaço, que está ligado a essa Web 1, né, onde foi criado o conceito de cibernauta, etc. Né? É, vamos lá, eu queria muito. Vou fazer mais uma rodadazinha aí para sentir o que ampliou o seu entendimento da Web 1. Eu começo. Vai. Bom, eu acho que eu devo ter pego aí um pouquinho aí da Web 1, com certeza, né? E, e é bem interessante a gente olhar para aquela época, né? O quanto nós aproveitávamos aquele momento que estávamos na internet. Aquele momento que a gente conseguia uma conexão, é, você não é ali, você aproveitava aquele seu tempo ao máximo, porque você sabia que você só ia conseguir acessar novamente no dia seguinte. E aí era algo assim bem intenso mesmo, né? Então, é, você só acessava para fazer trabalho, essas coisas de pesquisar ou ficar jogando, era algo bem distante, né? Disso tudo. E hoje a gente percebe o quanto nosso comportamento mudou diante né, desse espaço. Então, utilizamos ele, às vezes, com uma intensidade muito grande, né? Se bobear 24 horas conectado, a gente nem se desconecta, né? E aí, né, olha como a gente passou por todos os períodos, né? A gente tinha um período que não tinha um acesso total, era restrito, né? Nós chegamos naquele momento em que a internet, né, tá aí, com muita facilidade. Agora a gente veio para aquele momento de tentar se desconectar novamente, né? Olha que coisa doida, né? A gente passa aí por esses percursos, né, de buscamos liberdade, né? E agora a gente parece tipo, não quero mais. Devolve. Então é algo bem pra gente refletir, né? Essa questão do acesso,
né? Como tudo começou, se desenvolveu, se desenrolou, né? E o quanto, né, nós estamos comprometidos, né, com esse compartilhamento de informações. E eu passo para a Pri. Opa, obrigada. Não, eu acho que eu não conhecia, quer dizer, já tinha ouvido você falar, Vini, da Web 1, né? Mas agora ficou um pouco mais claro para mim e me fez lembrar aquela época que a gente entrava e fazia o que tinha que fazer e não ficava, bem como a Eli falou, não ficava divagando, né? Procurando algo para matar o tempo, né? Procurando algo para acabar com a nossa frustração, né? Então, é, me fez lembrar na época que eu acho que foi essa época, né? Quando eu tinha 15 anos, que eu ganhei meu primeiro computador e eu entrava para fazer pesquisa no Google. Então eu achava o máximo, eu colocava lá Madonna, Michael Jackson, aí via as imagens da Madonna e tal. Era a única coisa que eu fazia, era pesquisar ali no Google. Eu acredito que seja Web 1, né? E, e era uma internet não algoritmizada, né? Eu fiquei pensando nisso, como assim não algoritmizada? Então, teve algum momento que não teve algoritmo? Que louco isso, não consigo nem imaginar uma internet sem algoritmo. Mas, enfim, achei o máximo esse ponto que a Eli colocou também, é bem reflexivo também, sobre o ato de se desconectar, né? Eu acho que a gente se tornou uma sociedade tão escrava, que hoje você falar que não tem Instagram ou que você não usa Instagram, parece que a pessoa te vê como uma pessoa doente, tipo assim, que tá, tipo assim, vê de uma maneira pejorativa, entendeu? De uma forma que, tipo assim, pô, então você tá morto com farofa. É isso que os marqueteiros de plantão usam, né? Como principal. é, Essa é a principal fala deles, né? Se você não está no marketing digital, se você não. Não, perdão, se você não está nas redes sociais, você tá morto com farofa. Alguma coisa assim que eles usam, né? Pô, que chato isso, né? Porque a gente tem que ser o que a gente quer ser e pronto, né? Então, a gente vive uma era que para você fazer dinheiro, vamos colocar assim, de forma bem popular, para você fazer dinheiro, você tem que estar sempre aparecendo, aparecendo, aparecendo. Para quanto mais pessoas aparecer, tem que estar em todas as redes, tem que fazer sair pipocando em todas as redes, mas que coisa mais chata isso. Eu acho que isso não deveria ser para todo mundo, sabe? Eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de liberdade de fazer de outras formas. Será que a gente está tão limitado assim que só existe essa maneira de fazer dinheiro, entre aspas, sabe? Mas enfim, é só uma reflexão aqui nessa questão que ele colocou de se desconectar, né? Da importância de se desconectar. É isso, falei demais. Eu passo para Guilherme, que É, chegou agora. Acho que o Guilherme não antes da pegou, gente, né? antes de passar para Guilherme, e já dizendo que Guilherme a gente já está indo para fechar aqui, tá, querido? A exploração de hoje, e você poder fazer. Daqui a pouco você vai fazer seu check-in e check-out ao mesmo tempo, daqui a pouquinho. Então segura a onda aí. Deixa eu só comentar em cima, Priscila. Tudo que vocês estão fazendo aqui nessa primeira edição do WTF 3 Pega Prison Camps é gerar criticidade para entender que existe um espaço crítico, sim, para a gente criar, a gente ressignificar nossa relação cibernética com o ciberespaço, principalmente no ciberespaço da Web3, entendeu? Ou seja, a gente tem sim como ressignificar nossa relação cibernética com a internet, porque nós somos cibernéticos, e a gente tem sim, e a Web3 é, sem sombra de dúvida, um campo fértil, tá? Para a gente poder co-criar novos primitivos culturais, cyberculturais, entendeu? E toda Aham. a proposta aqui, nossa, é exatamente essa. É Uhum. exatamente essa. E o ReRe é um protocolo cultural Web3 gerativo que visa gerar
os blueprints Web3 gerativos para isso, os primitivos cyberculturais para isso. Né? Então, essa exploração aqui tem uma relação intrínseca com o Rerê nesse sentido. Mas é importante vocês entenderem que já existiu um tipo de internet, tá? Onde você realmente estava como se tivesse ido para o espaço, estivesse pegando um foguete indo para o espaço, estava para explorar uma coisa completamente nova, entendeu? Que não tinha dominação corporativa e nem de Estado-nação, nem de governo. Aham. E é por isso que o Barlow fez aquela declaração de independência do ciberespaço, entendeu, Priscila? Sim, eu vejo também, ó, trazendo um pouco assim de reflexão, eu vejo que essa internet que nós estamos cocriando, né, que, que é uma idealização, eu acredito que ela é muito mais voltada para o sentido do eu, para a realização do eu, tá? Porque eu tenho uma sensação que essa internet Web 2, eu tenho a sensação de que quando você navega nela, você está deixando pedaços seus soltos nela. E você perde a sua identidade própria, você perde o sentido de vida, você perde o seu sentido de vontade. Não o sentido de querer prazer, o sentido da verdadeira vontade, né? Você perde isso porque você se hipnotiza, né? Você se hipnotiza pelo. Não sei, eu não estou sabendo explicar aqui, mas aquela internet lá atrás, você fazia aquilo que você queria, cumpria o teu propósito, e você tinha esse sentido muito mais perceptivo, aguçado do seu eu, do eu. Enquanto que agora, quando você navega na internet, o seu eu, ele se despedaça em milhares e milhares e milhares de eus, entendeu? Eu tenho essa sensação. É isso. É porque nessa internet Web 2 que a gente navega, ela é massiva, né? A gente vai ver isso no próximo slide, mas não vai ver hoje, né? Vamos ver semana que vem. É uma internet onde você é tratado como matéria-prima, seus dados, você é tratado como produto e você só é entendido como usuário, né? Como se fosse um Sim, usuário de droga. sim. É mais ou menos isso. Aliás, é mais ou menos exatamente isso. Bom, vou fazer a Bem, minha apreciação, então, Vini, do que chegou para mim dessa exploração sobre a Web 1, que tinha perguntado. Ai, acho que essa compreensão do IPv4, né, sobre o protocolo, sobre quais eram, né, o que era necessário ali protocolar, né, cifrar, né, qual era a necessidade de criar linguagem, de criar código, então, assim, quantidade de dados, né, explorou um pouco sobre o formato, enfim, foi bom porque para mim deu uma iluminada nesse sentido, assim, e, putz, como foi bom ouvir também a Pri falando sobre, né, e a Eli também, sobre como a internet antes, fazendo esse paralelo, né, da internet antes e agora, assim, todo mundo aqui, por um acaso, passou pelas fases da internet, né, todo mundo aqui é millennial, antes, né, dos millennials, mas pelo menos. Então, tipo, porque é orgânico o que vem acontecendo hoje, de certa forma, né? Para o nosso corpo é muito prazeroso a gente descer a barra de rolagem no Instagram durante horas, né? Gera química, transmissões, impulsos elétricos no nosso cérebro, no cérebro, né? A gente tem, assim, reações físicas com essa relação. No entanto, ela é danosa. Ela é isso, né, da hipnose. Ela é do vício, né? Assim, ela é do parece que está sendo o tempo todo, parece não, né? Você está sendo o tempo todo controlado, né? Controlado assim, porque tem um objetivo, né, que é vender. Eu gosto muito quando o Benny vem nos encontros que ele traz sempre esse lado assim também
Bom, esse não é o objetivo da comunicação humana, né? Vender. Por mais que a gente tenha sempre esse hábito de querer, parece, colonizar o outro com o nosso pensamento, tá vendendo uma ideia, né? Parece que o tempo todo a gente está defendendo um ponto, mas a comunicação, ela é mais que isso, assim, também, né? Então, é doido como essa necessidade de comunicação que a gente aprimorou para suprir acabou gerando uma dependência física, quase, né? A gente tem ali reações de ansiedade enquanto está navegando nas redes sociais, por exemplo, né? Tem vários casos, assim, principalmente com pessoas que não viveram até outros momentos da internet, como a gente, que já tem um senso crítico porque passou pelo desenvolvimento dela. Tem crianças, né, que, putz, tendo uma relação com os algoritmos, com máquinas, né? E pior, com pessoas que tipo assim, acabam, né, com as pessoas, né? Todas as envolvidas, assim, geram danos muito profundos, assim. Mas bom, foi uma exploração boa, assim, ouvir vocês falando, né, sobre essa diferença, né, de como a Web 1 era tida e como a gente sente hoje, né? A Vivi. Web 1, a Web 1 você é um nodo, cara. Você sustenta a existência da Web 1. Né? Você faz parte da teia de transmissão, né? Em termos peer-to-peer. Lembra, vai do hub, né? Vai da onde se construiu o backbone, que foram nas universidades, e vai distribuindo. Entendeu? É outra história. É completamente outra história. A Web 2 é toda baseada em servidor cliente, computação de nuvem, é centralizada nas corporações, etc. É uma outra história. Tanto que tem uma aberração que surgiu com a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa aberração chama direito ao esquecimento. Olha só, isso está na Lei de Proteção de Dados. Inclusive, o WhatsApp você pode mandar, você sabe, vocês podem mandar pelo WhatsApp lá para depois a foto desaparecer, mas não desaparece porra nenhuma, fica lá no servidor do WhatsApp, lá do Meta. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, se a gente tivesse usado a criptografia forte na Web 1, Thiago, não precisaria ter criado, entendeu? O direito ao esquecimento na Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, ou qualquer parte do planeta, entendeu? Por quê? Porque a criptografia forte preservaria seu dado. Você tiraria ele, aquela imagem, né, ou aquele vídeo, seja lá qual for, e nunca mais ninguém poderia estar acessando aquilo, né, deletando aquilo de vez. No tipo de internet que tem no Web 2, não tem jeito, aquela tua imagem fica lá eternamente, entendeu? Então, é por isso que se criou a questão do direito ao esquecimento na Web 2, né, na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas isso a gente pode ver um pouquinho mais à frente, para vocês Nossa, entenderem. não, esse é assunto bonzão mesmo, porque me traz diretamente a questão do Snowden, que publicou, né, arquivos do governo estadunidense, que agora ele está livre tá livre, não, desculpa, eu estou confundindo aqui, gente, o Assange, Assange, cara. isso, que Ele não está publicou, livre ainda não, ele depende de um juiz americano lá dizer que ele está livre. ah, não, mas está num processo bem melhor do que ele já estava, né, em comparação, É, ele ia pegar pena perpétua, ele estava sendo arriscado a ter pena de morte, né? Tipo assim, ele passou por poucas e boas, então agora ele poder estar fora da prisão, só ter que responder ali algumas coisas, já é praticamente uma liberdade, né? Mas que publicou, né, esses dados que o governo estadunidense vazou, né? Vazou não, assim, não vazou, né? Ele teve acesso, mas foram denúncias anônimas. No caso de uma criptografia forte, como não aconteceu, porque essa tecnologia continuou com os sites militares, né? Com os. é, Ah, não dá para desconsiderar o quanto a
tanto a Lei Geral de Proteção de Dados e até, bom, tem a lei das fake news aí agora rolando também, porque diz diretamente respeito aos dados na internet, né? Também. As fake news, claro, é uma outra coisa, mas se relaciona também, né? Como os dados são transmitidos, como são validados, principalmente. E aí a questão de uma criptografia forte que valida os dados é o que a gente tem vivido hoje na Web3, né? Diferente até da Web1, que não tinha nem esse recurso. Exatamente. Exatamente, querida. Bem, você passou para Eli. Vai lá, Eli, querida. Faz a sua apreciação e check-out. A gente vai ouvir o Guilherme fazer o check-in e check-out dele. Vamos lá. Acho que ele foi a primeira, não foi? Não, acho que... Eli, você está aí com a gente, Eli? Aí ele passou para Pri. Eu tô achando que sim. Tá, então beleza. Então vamos passar para o Guilherme. Guilherme, querido, fica à vontade aí para fazer seu check-in e check-out. Cheguei chegando e já cheguei rindo. Assim vamos indo. Isso aí, pessoal. Eu cheguei um pouco atrasado hoje, tô me exercitando, cuidando um pouco da minha saúde, né? Acabei chegando 8 e passado das 8 em casa, 8:30. Aí cheguei, a comida estava na mesa, fui comer e quando vi já cheguei e estava agora, que é a hora. Na semana que vem estamos aí. Acha, Tá acha. bom, querido. Depois você confere. Foi bem rico a exploração hoje, tá? Muito bonita a sua blusa de ursinho. Não é de ursinho, de pelúcia. De lãzinha. Rapaz, aqui no sul Isso, tá de um ursinho de frio. pelúcia. Tá um frio aqui, Tito, você não tem noção. Essa noite Imagino. bateu 7 graus. Sensação Nossa, térmica lá embaixo, mano. Deus o Só livre. umas cobertas. Daí eu falei, não, deu um solzinho de tarde. Falei, vou pegar um sol, sair um pouco, caminhar, pegar um ar, né? Então, Fui de um galera, lado da cidade para outro a pé hoje, caminhando. Tô com os Ô, pés louco. nervosos. nós vamos terminar hoje aqui ouvindo o barulhinho da transmissão de internet dos anos 90. Vamos lá? Vamos A lá. Priscila aqui agora, é isso aí? Vamos lá. Atenção! Foi. Caraca, Portal IG. Que legal. Você sabia que IG é uma palavra sumeriana que significa portal? Não sabia, não. IG é uma palavra sumeriana sumeriana para portal. Não sabia. Engraçado, Interessantíssimo. Louco. Tá Interessantíssimo. anotado aqui. Depois eu vou dar uma olhada nisso. Desbloqueou Obrigado. uma memória. Então, galera, é isso. Uma boa noite para todo mundo, tá? Semana que vem a gente vai continuar, nós vamos ver a Web 2, tá bom? Nós vamos olhar a Web 2 de forma crítica. E, gente, vamos ver se a gente consegue gerar alguma exploração de algum de vocês, compartilhando algum rastro estigmérgico ali no ponto de contato. Eu não estou vendo nada disso acontecer. Eu posso estar enganadíssimo. Talvez vocês estejam se encontrando por detrás dos panos, assim, entendeu? Mas, poxa, o que estava tão intenso no primeiro e segundo ciclo, com os rastros estigmérgicos, eu não estou vendo nada disso acontecer no terceiro. Mas, em suma, fica aí a dica, né, para a gente tornar ainda mais rico essa exploração aqui, tá bom? Tá Então, bom, beijo no coração. maravilha. Beijo no coração de todos vocês. Vamos nessa. Boa noite. Beijo no Obrigada, coração. boa noite. Tchau, tchau.